Boa noite a todos, sejam bem-vindos, parabéns a você que veio nesta noite. Com certeza que chegamos pelo braço de Deus, foi o Espírito Santo que nos trouxe aqui, e Ele tem bênçãos a acrescentar sobre a nossa vida, e já está acrescentando, né? Ao participarmos aqui do louvor, ao participarmos aqui do batismo, nós vimos aí os dois meninos, que espetáculo, né? Louvado seja Deus. E Deus vai acrescentar mais bênçãos agora ao estudarmos a palavra dEle. Nós estamos aqui, irmãos, amanhã concluindo 22 noites. Todas as noites. Mas claro que essa parte foi a parte final do Pentecoste. Porque são 50 noites, né? Todas as noites. Mas digo assim, a nossa parte com os temas de conferência, as 22 últimas noites do Pentecoste. E estudamos aqui grandes temas. Pena que foram só 22 noites, né? Então não podemos passar outros temas que poderíamos passar se pegássemos mais tempo. Mas quem tem vindo aqui tem sido ricamente abençoado, tem crescido mais no conhecimento da palavra, na fé e no preparo para a volta de Jesus. É uma pena que muitos não puderam estar aqui durante essa série de 22 noites. Ontem nós estudamos aqui sobre o dom de línguas, parte 1, e foi a base, importantíssimo. E hoje é a segunda parte, dom de línguas, parte 2. Esse é o tema de hoje. E quem não veio ontem já perdeu a metade da vida, é claro, né? Mas vai entender a parte de hoje. Aqui é assim, o tema que passa realmente, passa. Quem perdeu, perdeu. Mas nós vamos para frente, né? Meus amigos, queremos lembrar que amanhã, força de expressão, já estamos no sábado. Então, pela manhã, teremos aqui o culto, a escola sabatina, né? Teremos 2 cultos aqui. E todos estão cordialmente convidados para estar aqui. Pela manhã, vamos ter, no segundo culto, um batismo. Mas à noite, teremos mais de 50 pessoas sendo batizadas aqui. Amanhã à noite. Vamos fazer uma festa aqui maravilhosa. Vamos fazer uma entrada triunfal aqui, ó. Com os candidatos ao batismo com palmas nas mãos. Compramos uma folha especial para os desbravadores fazerem o corredor, assim, fazer uma festa aqui maravilhosa. Amanhã, 7h30 da noite. Então, se prepare para estar conosco nessa festa de encerramento. O pastor Luiz Carlos Araújo, presidente da Associação Paulista Sul, vai estar conosco aqui também. Muito bem. Nós temos uma escolinha para as crianças. Cadê a professora? Está ali. Então as crianças de 7 anos para baixo podem acompanhar a professora para a escolinha. Enquanto isso, você abre a palavra de Deus em Atos capítulo 2. Ontem nós estudamos de Gênesis até Atos 2, o dom de línguas. Hoje nós vamos de Atos 2, onde paramos, até Coríntios. Os nossos internautas ontem não tiveram condições de assistir, porque deu um probleminha, mas já está no YouTube, não é isso? Então você pode ver a parte de ontem através do YouTube, para que você tenha a base fundamental para entender bem a parte de hoje e juntar uma parte com a outra. Porque nós estamos estudando aqui tudo que a Bíblia fala sobre o dom de línguas, ontem e hoje. E esse assunto tem sido polêmico no meio religioso. Por quê? Porque católicos falam línguas estranhas, através do movimento carismático. Os evangélicos pentecostais falam línguas estranhas. E o espiritismo também fala línguas estranhas. Mas quem veio ontem já pôde entender que o dom de línguas bíblico não tem nada a ver com línguas estranhas. Nada, nada, nada. Entendemos ontem que o que acontece nas igrejas pentecostais não tem nada a ver com Bíblia. Nada a ver com Deus. Nada a ver com o Espírito Santo. Nada, nada, nada. Ontem estudamos desde Gênesis até Atos o assunto, profundamente e detalhadamente. Então, o que é que acontece nas igrejas pentecostais, católica carismática e do espiritismo? É uma êxtase emocional, chamado de elucubração arrebatada, onde a pessoa perde o controle entre a mente e a língua e começa com línguas estáticas, algo repetitivo sem controle. E o pastor que é cego na Bíblia diz assim: olha, foi batizado com o Espírito Santo. E não tem nada que ver uma coisa com outra.
estou falando porque ontem estudamos isso profundamente aqui, detalhadamente. Então, o dom de línguas bíblico foi quando Deus, através do Espírito Santo, ensinou os discípulos a falarem a língua das nações, onde o Evangelho não tinha chegado ainda, para que eles pudessem pregar o plano da salvação em Cristo Jesus para as nações que não conheciam a Jesus. Então isso foi o dom de línguas no dia de Pentecoste. Não temos capacidade de repetir o assunto aqui, ler tudo de novo. Mas vamos aqui para Atos capítulo 2 e vamos reler pelo menos Atos 2. Nosso tempo já está também um pouquinho avançado e o tema de hoje eu tenho que passar ele todo, senão fica aleijado o negócio. Atos capítulo 2. Vamos ler aqui a última parte, né? Atos 2, diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Que lugar? Quem veio ontem sabe. No cenáculo. Ou seja, Jesus morreu, ressuscitou, e depois da ressurreição ficou na terra quanto tempo? 40 dias, e depois de 40 dias ele foi para o céu. Mas antes ele falou assim: olha, vocês, discípulos, fiquem aqui orando, até que do alto sejam revestidos de poder. E eles ficaram no cenáculo orando, por 10 dias. Aí, 40 mais 10, 50. Então completou 50 dias após a Páscoa. Chegou o dia de Pentecoste, que a palavra Pentecoste significa 50º. E todo ano, 50 dias após a Páscoa, acontecia uma festa dentro de Jerusalém, era a festa da colheita. E vinha religiosos do mundo inteiro trazendo grãos para agradecer a Deus pela colheita. Então esse dia ficou denominado o dia de Pentecoste, o dia da festa da colheita. Olha, vinha gente religiosa do mundo inteiro para Jerusalém. Então eles estavam orando no cenáculo, cumpriu-se o dia de Pentecoste. Chegou o dia da festa. Versículo 2 agora. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Então não veio vento nenhum, veio um som como se fosse um vento forte. Versículo 3. E viram línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Então não tinha fogo nenhum, mas foi visto um clarão descendo sobre eles. Versículo 4. Todos foram cheios de quem? Do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então aqui aconteceu um fenômeno divino. O Espírito Santo veio sobre eles e os ensinou a falar a língua das nações. Quando aqui aparece outras línguas, no grego é heteroglossa, que significa outros idiomas. Então o Espírito Santo ensinou eles a falar outros idiomas. E Deus fez a coisa certa na hora certa. Porque todas as nações estavam ali. Olha o versículo seguinte. Versículo 5. Em Jerusalém estavam habitando quem? Judeus, homens religiosos, de quantas nações? De todas as nações que estão debaixo do céu. Está vendo? De todas as nações que havia na terra, tinha gente ali. Versículo 6. Correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia na sua própria língua. Então já vimos ontem que isso aqui não foi dom de ouvidos, né? Foi dom de línguas. Porque tem gente que pensa que os discípulos falaram no seu idioma aramaico e cada um ouviu lá na sua língua. Não foi assim não. O Espírito Santo ensinou eles a falar a língua, eles aprenderam, falavam perfeitamente, acuradamente, sem problema de sotaque. E nunca mais se esqueceram. Tanto é que depois do Pentecoste, você vê através da Bíblia, eles indo para essas nações ajudando a pregar o Evangelho. Nunca mais se esqueceram dos idiomas que aprenderam ali no dia de Pentecoste. Mas o povo então ficou confuso. Por quê? Porque aqueles homens que estavam falando ali, nenhum tinha estudo. Eram iletrados. Aí então eles questionavam, né? Olha o versículo seguinte. Versículo, qual é agora? 7. E todos pasmavam e se maravilhavam, perguntando uns aos outros: não são galileus? Todos esses homens que aí estão falando? Galileus eram considerados homens caipiras, homens da roça. Não são aqueles caipiras? Versículo 8. Então, como é que os ouvimos cada um em nossa própria língua em que somos nascidos? Veja, ouviam na língua que eram
nascidos. Era idioma ou não? Era ou não era? Claro, não tem nada de língua estranha aqui. Versículo 9. Aí menciona 17 nações, partos, medos, elamitas, e os que habitavam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, perto de Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Então, naquele dia Deus fez esse grande milagre, e o Evangelho atingiu aquelas pessoas de outras nações, que se converteram e foram para os seus países e depois pregaram o Evangelho lá. Isso foi o que aconteceu no dia de Pentecoste. Agora, o que acontece nas igrejas pentecostais não tem nada a ver com Pentecoste. Em primeiro lugar, não é idioma o que acontece nas igrejas pentecostais. Em segundo lugar, se fosse idioma, estaria errado também. Por que Deus vai me ensinar a falar alemão para eu ficar no Brasil? Vou pregar para quem? É uma incoerência. Então, o que acontece nas igrejas pentecostais, na católica carismática e no espiritismo, na êxtase do espiritismo, tem nada a ver com Bíblia, nada a ver com Pentecoste, absolutamente nada. Aquilo é uma êxtase emocional, e nem o diabo entende aquilo ali. Nem o diabo entende aquilo lá, porque não é idioma nenhum. Se ele me canta, se ele me anda, zuricantas, zuriantas, telamicantas, gloriantas, zurique. É assim o negócio. Eu já vi o negócio de perto. Ontem eu expliquei aqui. Bom, vamos para a parte de hoje. Poderia colocar o PowerPoint, por favor? Vamos para a parte de hoje. Recapitulei um pouquinho para facilitar o entendimento dessa parte de hoje. Então, hoje é a segunda parte. Veja, irmãos. Em todo tempo, sempre foi necessário o poder do Espírito Santo para se pregar o Evangelho. Sempre. Ninguém pode pregar o Evangelho e alcançar o objetivo do coração de Deus se ele não for dirigido completamente pelo Espírito. Se o Espírito Santo não atuar no coração, ninguém se converte. Agora veja, mas nem sempre foi necessário o dom de línguas. Então muita atenção. Repetindo, em todo o tempo, sempre foi necessário o poder do Espírito Santo para se pregar o Evangelho. Mas nem sempre foi necessário o poder do Espírito, aliás, o dom de línguas, nem sempre. Mas sempre que foi necessário, Deus concedeu. Por que nós estamos colocando isso aí no início? Porque na Bíblia Sagrada você vai ver, e nós vamos ler agora, lugares que foi necessário o poder do Espírito Santo, mas não o dom de línguas. E lugares que foi necessário o poder do Espírito Santo e o dom de línguas. Então, abra sua Bíblia aí em Atos capítulo 8. Atos 8. Aqui em Atos 8 fala sobre o Evangelho em Samaria. Atos 8. Veja aí o versículo 5 em diante. Diz assim: descendo Filipe à cidade de Samaria, pregava-lhes a Cristo. As multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Verso 7. Os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Então veja que ali Deus estava operando através da pregação de Filipe. Versículo seguinte, versículo 8. Havia grande alegria naquela cidade. Verso 9. Estava ali certo homem chamado, como era o nome dele? Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido a gente de Samaria. Dizia ser um grande homem. Era um bruxo. Olha o verso 10. E todos o atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: este é o grande poder de Deus. Então as pessoas estavam confusas, né? Eles o atendiam porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Então era um camarada ilusionista, né? Enganava o povo. Verso 12. Mas, como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, batizavam-se tanto homens como mulheres. Verso 13. Creu até quem? O próprio Simão. E sendo batizado,
ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Então até o bruxo se converteu. Versículo 14. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá quem? Pedro e João. Verso 15. Quando chegaram, oraram por eles, para que recebessem quem? O Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Então aqui você percebe que houve necessidade do Espírito Santo, mas não falaram em línguas. Não precisava. Agora no verso seguinte, diz assim, ó, Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo, dai-me também esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe disse, o teu dinheiro seja contigo para a tua perdição, porque pensaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Então, irmãos, aqui veja que foi necessário o poder do Espírito Santo, mas não o dom de línguas. Então, isso lá em Samaria. Foi necessário o poder, mas não o dom de línguas. Agora, vamos para a casa de Cornélio, Atos 10. Estamos verificando todos os pontos. Atos 10. Aqui em Atos 10 conta a história de Cornélio. Quem era Cornélio? Cornélio era um centurião romano, um homem importante da sociedade. Ele não era do povo de Deus, escutem, ele não era do povo de Israel, mas tudo que ele sabia sobre Deus colocava em prática. E Deus, vendo o coração dele, o desejo dele de conhecer e servir a Deus cada vez melhor, então Deus enviou um anjo na casa dele e mandou ele chamar o apóstolo Pedro. E o apóstolo Pedro veio até a sua casa para dar estudo bíblico. Estou resumindo a história. Aí o apóstolo Pedro chegou e começou, ele trouxe com ele 6 judeus, e agora na casa de Cornélio começou a dar estudo bíblico. E quando Pedro estava terminando de dar o estudo bíblico, olha o que aconteceu na casa de Cornélio. Capítulo 10, versículo 44. Verso 44. Dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu quem? O Espírito Santo sobre todos os que o ouviam. Irmãos, olha aqui. Pedro estava dando estudo bíblico, e Pedro estava falando em latim, porque Cornélio, a língua dele era latim. Pedro tinha recebido dom de línguas lá no Pentecoste, e agora estava dando estudo bíblico em latim, mas o idioma de Pedro e dos 6 irmãos que ele trouxe com ele era o aramaico. E aí de repente o Espírito Santo agora veio sobre os gentios. Na cabecinha do judeu, naquela ocasião, Deus só abençoava o judeu, e que a nação missionária era só a nação judaica. E no dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio sobre os judeus, e ensinaram eles a falar a língua das nações, dos gentios. Mas agora na casa de Cornélio, inverteu o negócio. O Espírito Santo veio sobre os gentios, e ensinou os gentios a falar a língua dos judeus. Olha aí, versículo 45. Os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Então eles ficaram espantados. Deus está abençoando os gentios? Deus não abençoa só o judeu? Ficaram espantados. Versículo 46. Pois os ouviam falar em línguas e engrandecer a Deus. Então perguntou Pedro, pode alguém recusar a água para que não sejam batizados, estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então lhes rogaram que ficasse com eles por alguns dias. Então eu queria chamar a atenção para um detalhe aqui, verso 47. Pode alguém recusar a água para que não sejam batizados, estes que também receberam como nós o Espírito Santo? Então Pedro destaca, olha, foi como nós. Olha, foi como nós. Olha, exatamente como nós. Ou seja, da maneira como nós recebemos, nós judeus, lá no dia do Pentecostes, agora aconteceu com eles. Então Pedro frisa que o que aconteceu ali não foi língua estranha. Foi o mesmo fenômeno do Espírito Santo no dia de Pentecoste. Idiomas. Ou seja, agora aqueles gentios começaram a falar o aramaico, que é a língua dos judeus, e Deus estava mostrando para os judeus que Deus também é com os gentios e quer usar os gentios na pregação do Evangelho. Porque Deus não é Deus de um povo só.
Tá certo? Então, aí na casa de Cornélio foi necessário o poder do Espírito Santo e também o dom de línguas, para mostrar aos judeus que Deus também abençoa quem? Os gentios. E quer usar na pregação do Evangelho. Bom, vamos agora para Atos 19, que é o outro texto que fala do dom de línguas. Atos 19. Agora a pregação do Evangelho em Éfeso. Em Éfeso. Então, deixa eu falar um pouquinho sobre Éfeso. Éfeso, irmãos, era uma cidade portuária. Se você pegar o mapa bíblico e olhar, Éfeso era uma cidade como Santos, tinha um porto de mar. E vinha gente, irmãos, navios de vários lugares, paravam ali para descarregar, ficava dias para carregar de novo, para depois seguir viagem. De modo que a cidade fervilhava de estrangeiros. Mas não só isso. Lá em Éfeso tinha um templo famoso, o templo da deusa Diana, que é chamado pela Bíblia Diana dos Efésios. E vinha gente do mundo inteiro, irmãos, adorar a deusa Diana na cidade de Éfeso. Então a cidade fervilhava de pessoas estrangeiras. E ali, irmãos, o apóstolo Paulo chegou e encontrou ali 12 homens, 12 cristãos, mas muito fracos na fé. Mas muito fracos. Veja aí, capítulo 19, versículo de 1 em diante. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pela estrada do interior, chegou aonde? Você está acompanhando aí, não? Chegou aonde? A Éfeso. Aí achou alguns discípulos. Então ele chegou lá e encontrou alguns discípulos. Veja agora, versículo 2. E perguntou-lhes: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? Responderam eles: não, nem sequer ouvimos que haja Espírito Santo. Veja, irmãos, 12 homens que já tinham sido batizados nas águas por João Batista. E Paulo perguntou assim: vocês conheceram o Espírito Santo? Não, nós nunca nem ouvimos dizer que existe Espírito Santo. Aí veja o que Paulo falou, versículo 4. Paulo disse: certamente... Não, é o 3, né? O 3. Tornou-lhes ele: em que fostes batizados então? Responderam: no batismo de João. Então eles foram batizados por João Batista. E João Batista batizava onde? Nas águas, por imersão. Foi ele que batizou Jesus Cristo. Mas o João Batista, ele era cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe. Mas ele nunca ensinou nada para ninguém sobre o Espírito Santo. Ele só falava assim: aquele que vem após mim, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mas ele mesmo não ensinava nada para ninguém sobre o Espírito Santo. Ele falou: é Jesus que vai batizar com o Espírito Santo. Aí então o que Paulo fez? Versículo 4. Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus. Quando ouviram isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Paremos um pouquinho aí. O que Paulo fez? Rebatizou aqueles 12 homens. Ensinou o que faltava e rebatizou eles. Então pode rebatizar? Está aí. Paulo rebatizou 12 pessoas. O rebatismo é bíblico ou não é? Está aí, ó. Então, irmãos, o que acontece? Acontece que muitas pessoas de outras denominações religiosas vêm para a nossa igreja, faz um estudo bíblico, a mente se abre para muitas coisas que ele nunca ouviu falar, começa a entender agora amplamente o plano de Deus e pergunta: escuta, e agora? Eu posso ser batizado aqui? Pode e deve. Mas não é pecado? Não, Paulo rebatizou 12. Na Bíblia Sagrada tem um texto que fala assim: há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Quem escreveu isso? O apóstolo Paulo, o mesmo que rebatizou 12 pessoas. Porque muitas pessoas pegam esse texto, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, e falam assim: não pode batizar de novo, está vendo? Mas lá não está falando de quantidade, irmãos. O texto, se você ver o contexto lá, não está falando de quantidade, está falando de qualidade. Os irmãos estavam confusos porque tinha muitas formas de batismo. Tem o batismo na capoeira, o batismo no PCC, tem o batismo no espiritismo, tem o batismo em tudo quanto é canto. Não é? Na capoeira.
Eu treinei capoeira há muitos anos. Cada cordão é um batismo. Então veja só. Então Paulo fala assim: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, mas há uma só igreja verdadeira. Pode ver o texto lá. Há um só corpo, ele fala. Então, você vê aqui em Atos 19, Paulo rebatizando 12 pessoas. Ensinou o que faltava e rebatizou. Então, se uma pessoa vem de outra igreja para cá e aprende aquilo que faltava, pode ser rebatizado? Pode e deve. Mas tem casos, cada caso é um caso, que a gente analisa e a pessoa foi piedosa, permaneceu firme naquilo que aprendeu, foi batizada por imersão, e nós também aceitamos a pessoa apenas por profissão de fé, sem passar pelo batismo, mas cada caso é um, tem que ser analisado. Tá certo? Então estou mostrando dois lados da moeda, mas Paulo rebatizou 12. Bom, vamos agora para o versículo seguinte. Versículo 5. Aliás, o 6, né? Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles quem? O Espírito Santo. E falavam em línguas. E que mais? E profetizavam. Verso 7. E eram ao todo quantas pessoas? Uns 12 homens. Muito bem. Então aqui você percebe uma coisa. Que não só foi necessário o poder do Espírito Santo, mas foi necessário também o dom de línguas. Por quê? Por causa da cidade de Éfeso. Uma cidade portuária, onde tinha muitos estrangeiros, e o templo da deusa Diana, que vinha gente do mundo inteiro adorar a deusa Diana na cidade de Éfeso. Então aqui foi necessário o poder do Espírito Santo e o dom de línguas. Bom, acabou o assunto em Atos. Agora chegamos em Coríntios. E na carta de Paulo aos Coríntios está o texto mais complicado de todo o assunto do dom de línguas. Abre lá. 1 Coríntios 14, 2. Você vai ver quando você aperta qualquer pentecostal na Bíblia e ele não tem mais onde se agarrar, ele se agarra nesse verso aí. De unhas e dentes. Como se a Bíblia toda só tivesse esse versículo. Veja aí. 1 Coríntios capítulo 14. 14, 2. Diz assim, ó. Pois o que fala em língua não fala aos homens, senão a Deus. Com efeito, ninguém entende, e em espírito fala mistérios. Aí a pessoa fala, tá vendo? O que eu falo é mistério. É mistério. O que eu falo é mistério. Irmãos, o que é que esse texto está dizendo? A Bíblia não é feita de um texto só, não. A Bíblia tem que ser analisada o texto e o contexto. E tem que ser analisado assim, o texto, tem que ser analisado o contexto imediato, o contexto amplo, o contexto histórico, tem que analisar tudo para você entender a Bíblia. Senão, faz uma confusão miserável. Olha aqui, para entender a Bíblia, especialmente as cartas, você tem que levar em consideração algumas coisas. Primeiro, quem escreveu? Segundo, para quem escreveu? Terceiro, quando escreveu? Depois, o que acontecia lá que foi necessário escrever? E qual a cultura e o costume do lugar? Então, quando você for ler a Bíblia, leve em consideração essas perguntas. Quem foi que escreveu o que eu estou lendo aqui? Depois, para quem foi que ele escreveu? Em primeiro lugar. Terceiro, quando foi que ele escreveu isso aqui? Quarto, o que estava acontecendo lá que foi necessário escrever? E quinto, qual era o costume e a cultura daquele lugar? Se você levar em consideração isso, você vai entender a Bíblia, vai entender o que é que Deus diz. Aí depois você vai pegar os princípios e aplicar para hoje. Senão faz uma confusão terrível. Muito bem, é isso que nós vamos fazer agora, para entender esse versículo aqui, ó. 14, 2. Vamos fazer uma exegese da carta de Paulo aos Coríntios. Bom, então vamos aqui para Coríntios capítulo 1. Então, irmãos, em primeiro lugar, o que significa Coríntios? Tem gente que fala assim, meu time está na Bíblia, hein? Né? Mas, irmãos, aqui não tem nada a ver com o time do Corinthians, não. Coríntio
ou Coríntios, era um povo natural de uma cidade chamada Corinto. Então quem nascia em Corinto era o quê? Coríntio. E não corintiano. Olha, quem escreveu essa carta? O apóstolo Paulo. Então, epístola de Paulo aos Coríntios, aos naturais da cidade de Corinto. Se Paulo fosse escrever a carta para os irmãos lá no Ceará, seria o quê? Epístola de Paulo aos cearenses. Tá certo? Se Paulo fosse escrever a carta à igreja aqui em São Paulo, seria Epístola de Paulo aos paulistanos. Tá certo? Então, Paulo escreveu muitas cartas. E uma delas está aqui. Então, tem uma cidade chamada Corinto. Então, antes da gente verificar, fazer a exegese da carta, temos que levar em consideração e verificar o histórico da cidade. Então, vamos aqui para a tela. O histórico da cidade. A cidade de Corinto era uma grande cidade do mundo antigo. Ela foi destruída pelos romanos no ano 146 a.C. E ela foi reedificada por Júlio César no ano 44 ainda antes de Cristo, para ser uma colônia romana. No ano 27, já era centro comercial de uma grande região. Veja, tinha 600 mil habitantes na época do Novo Testamento. Então era uma cidade, não era uma cidade pequenininha, tá vendo? Era uma cidade de médio porte, né? 600 mil habitantes na época do Novo Testamento. Era uma cidade portuária, semelhantemente Éfeso. Ficava à beira-mar. Depois você pega o mapa da Bíblia e olha, ficava à beira-mar. Uma cidade portuária. Parada quase obrigatória dos que seguiam do Ocidente para o Oriente. A cidade fervilhava de turistas, viajantes, marinheiros, comerciantes, soldados. Então ali fervilhava de gente. E a exemplo da cidade de Éfeso, irmãos, escutem, tinha um templo chamado Templo da deusa Afrodite, que diziam ser a deusa do sexo, a deusa do amor. E 1000 prostitutas prestavam culto naquele templo, que é também conhecido como, a mesma deusa Afrodite, é conhecido como a deusa Vênus. Né? Os romanos chamavam de Vênus. Então naquele templo, 1000 prostitutas prestavam culto. A cidade era depravada, extremamente depravada, onde tinha mulheres nuas nas vitrines, para serem escolhidas pelos homens. E vinha gente do mundo inteiro se prostituir na cidade de Corinto. A cidade era complicada e a igreja de Deus estava ali. E a igreja também era complicada. Porque a igreja reflete o quê? O lugar onde está. Não tem jeito. Irmãos, ou igrejinha complicada. Eu não queria ser pastor daquela igreja. Você não entende porque eu estou falando isso, né? Mas você vai entender já já. Porque nós vamos investigar a carta. Então, irmãos, veja. Vamos agora analisar a carta que Paulo enviou. Veja aqui, capítulo 1, versículo 10. Vamos analisar alguns pontos aqui, verso 10. Paulo diz na carta assim: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos a mesma coisa, e que não haja entre vós o quê? Divisões, para que sejais unidos no mesmo sentido, no mesmo parecer. Então aqui já descobrimos um problema que tinha lá. O que tinha lá? Divisões. Os irmãos não estavam unidos no mesmo sentido, no mesmo parecer. Por isso Paulo faz um apelo. Vamos ler de novo? Ele diz: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos a mesma coisa. Então, veja, uns diziam uma coisa, outros diziam outra, se tratando do mesmo assunto. Não havia harmonia nas ideias. E que não haja entre vós divisões. Então estava havendo divisão na igreja. Para que sejais unidos no mesmo sentido, no mesmo parecer. Então não havia união. Versículo 11. A respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé, que há o quê? Contendas entre vós. Irmãos, o que tinha lá? Contendas. O que é contenda? Brigas, discussões. Na igreja de Deus. Situação terrível. Veja o verso 12. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Então, irmãos, a igreja estava com partidarismo. Você sabe que o mundo grego é o mundo dos grandes oradores, né?
Pois é. E então os irmãos estavam divididos. Ó, Paulo é melhor. O outro fala, não, Apolo é melhor. Ficaram discutindo, brigando. Pensa numa igreja assim, confusa. Aí Paulo então diz assim, no verso 13. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio. Para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Então os irmãos lá estavam tão ruins, né, que poderia falar, eu fui batizado em nome de Paulo. Então a igreja estava confusa. Mas veja agora o capítulo 11, versículo 18. 11, 18. Olha o que Paulo fala mais na carta aqui. Antes de tudo, ouço que quando vos reunis na igreja, há entre vós o quê? Divisões, e em parte o creio. Irmãos, havia na igreja panelinha. Sabe o que é panelinha, não? Pois é. Na igreja. Igrejinha bem complicada. Veja agora o capítulo 6, verso 6. 6, verso 6. Mas o irmão vai a juízo contra outro irmão, e isto perante infiéis. Irmãos, eles brigavam na igreja e levavam os casos da igreja para a justiça comum julgar. Pensa nisso. Aí Paulo fala no verso 7, ó, na verdade já é realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Então Paulo fala assim, é melhor você sofrer o dano do que fazer o que está fazendo. Você está escandalizando a igreja, levando o caso da igreja para a justiça comum julgar. Veja agora o capítulo 5, verso 1. Paulo diz aqui na carta, geralmente se ouve que há entre vós o quê? Imoralidade. E imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem abuse da mulher de seu pai. Irmãos, estava acontecendo coisa na igreja que nem no mundão acontecia. Imoralidade. Tinha filho praticando sexo com a madrasta. O tal do incesto, né? Então era uma igreja muito complicada. Você está entendendo? Por isso que eu falei que eu não queria ser pastor daquela igreja lá. Mas não é só isso. Veja o capítulo 3, verso 1. Eu, irmãos, diz Paulo, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Veja, irmãos, que coisa. Paulo falou, eu não posso tratar de coisas espirituais com vocês. Vocês não cresceram. Não tem maturidade espiritual. Como é que eu vou tratar as coisas espirituais com vocês? Irmãos, a pior coisa que tem é você tratar de coisas espirituais com uma pessoa carnal. Veja o versículo 2 agora. Ele fala assim, com leite vos criei, e não com alimento sólido, pois ainda não estáveis prontos para isso. Com efeito, ainda agora não estáis prontos. Que situação, né? Vocês não cresceram, não amadureceram na fé. Eu não posso tratar as coisas espirituais com vocês. Versículo 3 agora. Paulo diz, ainda sois o quê? Carnais, pois havendo entre vós o quê? Inveja e contendas. Não sois carnais e não andais segundo os homens? Então tinha inveja entre eles, contendas, era uma complicação. Irmãos, com esse problema espiritual, eles começaram a confundir os dons do Espírito Santo. Ó, Deus, irmãos, sempre distribuiu os dons necessários para a sua igreja, para o cumprimento da missão. Para a edificação da igreja e para o cumprimento da missão. Sempre. A igreja de Deus tem todos os dons necessários. Mas, irmãos, os irmãos de Corinto não cresceram espiritualmente e começaram a ignorar os dons do Espírito Santo. Fizeram uma confusão e começaram a exaltar um dom por excelência e desprezar todos os demais dons. Então só tinha valor na igreja de Corinto quem tinha o dom de línguas. Deus dava, irmãos, o dom de línguas para alguns irmãos na igreja de Corinto, para que eles pudessem pregar para pessoas de outros países que não conheciam a verdade. Mas, irmãos, eles confusos pegaram o dom e começaram a fazer mau uso do dom. Começaram a se exibir na igreja.
E como exaltavam esse dom por excelência, então eles, em vez de cumprir a missão de levar o evangelho para as pessoas os gentios que vinham de outro lugar, que não conheciam a verdade, não. Trouxeram para dentro da igreja e começaram a se exibir na igreja. Fizeram uma confusão com os dons. Vamos ler. Capítulo 12. Olha o capítulo 12. Capítulo 12, versículo 1 em diante. Diz assim, ó. Ora, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais o quê? Ignorantes. Por quê? Porque estavam sendo ignorantes. Estavam ignorando os dons. Versículo 2. Vós bem sabeis que quando eres gentios, ou seja, do mundão lá, deixáveis levar-vos aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Verso 3. Portanto vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então o que é anátema? Anátema é amaldiçoado, reprovado. Então Paulo está falando aqui, ó. Portanto vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é maldição. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. O que Paulo está falando aqui? Paulo está falando assim, ó. Todos os dons são importantes. Vocês estão desprezando os dons. E os dons que Deus dá é para a edificação e para o cumprimento da missão. Então vocês têm que abraçar os dons. Porque se está falando de Jesus Cristo de maneira correta, está guiado pelo Espírito Santo. Porque uma pessoa guiada pelo Espírito Santo não fala que Jesus é maldição. Versículo seguinte, verso 4. Paulo diz, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Verso 7. A manifestação do Espírito Santo é dada a cada um para o que for útil. Ou seja, tem utilidade. Todos os dons têm utilidade. Versículo seguinte. Você vai perceber uma coisa agora. Que Paulo vai dar uma lista de dons e de propósito vai colocar o dom de línguas por último. Por quê? Porque os coríntios colocavam em primeiro lugar e por excelência. Quer ver? Olha aí. Ele diz assim no verso 8. A um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do quê? Da ciência. A outro, pelo mesmo Espírito, fé. A outro, pelo mesmo Espírito, dons de curar. A outro, a operação de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A outro, variedade de línguas. E a outro, interpretação de línguas. Então você vê que por último, ele coloca a variedade de línguas e interpretação de línguas. Essa palavra interpretação, no grego, é hermeneia. E a palavra hermeneia, no grego, significa tradução. Então a interpretação de línguas aqui é a tradução. Por que a tradução é colocada como um dom do Espírito Santo? Porque para traduzir uma pregação do Evangelho, o tradutor tem que ter o dom da tradução, dado pelo Espírito Santo. Senão não alcança o objetivo do coração de Deus. Muito bem. Então você vê que por último, de propósito. E você vai saber por que é de propósito. Porque tem outra lista que ele coloca por último também. Para mostrar para os coríntios que o dom é importante, mas ele não deve exaltar um dom por excelência. Todos os dons têm que ser considerados. Muito bem. Versículo seguinte. Versículo 11. Ele diz assim, mas um só é o mesmo Espírito. Opera todas essas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Agora, no verso 12 em diante, Paulo chama a atenção para o corpo humano para fazer uma analogia com a igreja. Olha aí. Assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo, assim é Cristo também. Então ele fala assim, ó, o corpo é um, mas tem muitos membros. Claro, tem o braço, ó, tem a mão com os dedos, ó, tem as pernas, os pés, tem a cabeça, né, os olhos, o nariz, a boca, as orelhas, o ouvido. Ele fala, o corpo é um só, mas tem muitos membros. Então um corpo é um corpo quando tem muitos membros. Se não tiver membros, não forma um corpo. Aí Paulo então agora, veja o que ele diz. Versículo 13.
Pois todos nós, diz ele, fomos batizados em um só Espírito, formando um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Verso 14. Ora, o corpo não é um só membro, mas muitos. Verso 15. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Por que Paulo fala isso? Porque como a liderança da igreja exaltava o dom de línguas por excelência, então quem não tinha o dom de línguas falava assim, eu não valho nada. Aí Paulo fala aqui, vamos ler de novo. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Aí ele fala no verso 17, e se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? É até engraçado, né? E se fosse todo ouvido, onde estaria o olfato? Como é que ia cheirar? Como é que ia? Versículo 18. Mas Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Verso 19. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Pois há muitos membros, mas um só corpo. Verso 21. O olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça dizer aos pés, não tenho necessidade de vós. Por quê? Porque cada um tem uma função importante. Então um não pode viver sem o outro. Versículo 22. Antes, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são o quê? Necessários. E os que nos parecem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito? Muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres, não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Verso 25. Para que não haja o quê? Divisão no corpo. Mas antes tenham os membros igual cuidado uns com os outros. Paremos um pouquinho aí. Olha aqui. O dedo mindinho do pé, ele é importante? Hã? Mas tão pequenininho? É importante? Você já tropeçou com ele? Pois é. Aí você vê a importância dele. Não é verdade? Que coisa terrível, né? Quando você tropeça com esse dedinho. Dizem, irmãos, que o dedinho mindinho do pé é que dá equilíbrio para a gente. Né? Então, todos os membros do corpo são o quê? Importantes, por menor que seja. Então, Paulo está falando isso, irmãos, porque estava tendo confusão com os dons na igreja. Irmãos, toda pessoa convertida, escute aqui, toda pessoa convertida tem dons. Tem pelo menos um dom. Só não tem dom quem não é convertido. Quem não é convertido tem talentos naturais ou adquiridos. Mas quem é convertido tem dom do Espírito Santo. Pelo menos um tem. Pode ter mais de um. E Paulo está falando assim, olha gente, a igreja tem dons, tem que respeitar os dons. E cada um... Veja, Paulo está querendo, na verdade, chamar a atenção, porque eles estavam fazendo acepção de pessoas na igreja. Veja bem, quem é mais importante? O que prega aqui ou o que limpa a igreja? Os dois são igualmente importantes. Está vendo? É isso que Paulo está querendo dizer aqui, ó. Ninguém vê quem limpa a igreja, só vê quem prega. E pode achar que o pregador é mais importante que quem limpa a igreja. Quando na verdade, os dois são igualmente importantes. O que seria do pregador se não tivesse quem cantasse? Então tem um que tem o dom de cantar. Outro, os diáconos têm o dom de quê? De organizar, da visitação, enfim. Então, Paulo está falando exatamente isso, porque os irmãos estavam confusos, desprezando os dons e exaltando um por excelência. Aí, irmãos, veja, versículo 26. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Aí ele arremata, no verso 27. Ora, vós sois o quê? O corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. A igreja é o corpo de quem?
de Cristo. E nós somos os membros. E cada um tem uma função importante dada pelo Espírito Santo. Um dom. Ou mais de um dom. Agora veja o versículo 28, a nova lista de dons. E você vai ver que ele põe o dom de línguas por último. Olha aí, a uns, pôs Deus na igreja, primeiramente o quê? Apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Depois, operadores de milagres. Depois, dons de curar. Em seguida, socorros. Depois, governos. E por último, variedade de línguas. Novamente, Paulo põe o dom de línguas por último. Agora veja, irmãos, o que diz no versículo 29. Ele faz umas perguntas intrigantes. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? São todos operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons. E agora eu vos mostrarei o caminho mais excelente. Paulo diz agora, vou mostrar o caminho. Se vocês querem exaltar um dom por excelência, tudo bem, vou mostrar o caminho para vocês. Aí veja o que ele fala no capítulo 13, verso 1. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Vocês querem exaltar um dom por excelência? É o amor. O amor deve permear todos os dons. Senão deixa de ser o dom do Espírito Santo. Agora vem a pergunta. Por que Paulo falou assim, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, nada seria? Qual é a língua dos anjos? Ontem nós explicamos aqui, né? Hoje eu vou falar de novo. Porque faz parte do texto que estamos lendo. Mas ontem nós explicamos aqui. Então, quando você aperta qualquer pentecostal sobre a questão do dom de línguas, e ele não tem saída, ele fala assim, não, o que eu falo é a língua dos anjos. O quê? Língua dos anjos. É? É. De onde você tirou essa informação? Me mostra na Bíblia um anjo de Deus falando língua estranha. E eu dou um carro zero. Não tem isso na Bíblia. De onde foi que tirou essa informação? De que língua estranha, se ele me canta, zurianda, zirikikiki, é língua de anjo? De onde tirou esse negócio? Não tem na Bíblia, irmãos. Inventaram esse negócio. Olha aqui. Toda vez que Deus mandou um anjo do céu para falar com o servo dele aqui, como mandou para falar com Abraão, né, com Moisés, com Ló, como mandou para falar com a Virgem Maria, o anjo chegou e falou de maneira clara na língua dos servos de Deus. Deus conhece todos os idiomas, porque foi ele quem distribuiu na torre de Babel. Ontem eu expliquei aqui. Se nós aqui orarmos em português, Deus ouve e entende, não entende? Mas nesse mesmo momento, tem um alemão, um irmão nosso lá na Alemanha, orando em alemão. Deus entende? Mas nesse mesmo momento tem um japonês orando lá no Japão. Deus entende? Está vendo? Então se Deus mandar um anjo aqui no Brasil para falar conosco, dar uma mensagem para nós, o anjo vai falar em que língua? Ele não está nem louco de falar em japonês aqui. Nem louco. Ninguém vai entender nada. Você está vendo? Se Deus mandar um anjo para falar com nossos irmãos lá na Alemanha, vai falar em que língua? Lógico que vai falar em alemão. Agora a pessoa fala língua estranha e fala, não, é a língua dos anjos. De onde tirou essa informação? Se não tem na Bíblia. Você imagina, irmãos, se o anjo chegasse para a Virgem Maria, o anjo Gabriel, né, que foi falar com a Virgem Maria, ele chegasse assim e falasse assim, termicantas do Oriantas, Maria. Maria fala assim, o quê? Como diz lá na roça, vote? Claro. Mas como o anjo Gabriel chegou e falou assim, olha, Maria, você vai dar à luz um filho, coloca o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ela falou assim, pois não, eis-me aqui. Entendeu claramente. Mas então por que Paulo fala aqui, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tivesse amor nada seria? Sabe por quê, irmãos? Porque os coríntios, maus espiritualmente, exaltando o dom de línguas por excelência, inventaram que o dom que eles recebiam por ser do Espírito Santo era a língua de anjos.
e que quem aprendia outro idioma numa escola era a língua dos homens. Aí então Paulo falou assim, pois é, vocês estão falando que o que vocês falam a língua dos anjos, mas não tem amor? Ainda que eu falasse, ele diz, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, não tivesse amor, nada seria. Então Paulo está falando dentro do contexto do problema dos irmãos de Corinto. Mas vamos continuar. Versículo 2. Paulo diz assim, ainda que eu tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios, e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. E aí ele continua falando. Mas eu queria dar um pulo para a gente poder ganhar o tempo. E veja o que ele fala aqui no versículo 8. O amor nunca falha, mas havendo profecias, cessarão. Havendo línguas, desaparecerão. Havendo ciência, passará. Por que Paulo fala isso, irmãos? Porque os dons, irmãos, dados por Deus, são necessários para o momento e para a época. Por exemplo, tem dons de antigamente, da época de Paulo, que não é necessário hoje. E tem dons hoje que não tinha na época de Paulo. Você quer ver? Uma pessoa que hoje tem o dom de pregar o evangelho pela internet, tinha na época de Paulo? Claro que não. Você está vendo? Então, os dons de Deus são dados de acordo com o momento e a circunstância, o lugar. Por exemplo, hoje no Brasil, precisa de dom de línguas? Não. Vai pregar para quem? Se todo mundo entende português. Claro, se for necessário, por uma ocasião, Deus vai dar. Mas a gente não vê necessidade disso. Porque ao nosso redor, cada dia, tem pessoas que não estão convertidas, não conhecem o plano de Deus e precisam ouvir. E ouvir em que língua? Em português mesmo. Então veja, irmãos, que Paulo fala assim, os dons, gente, vai passar. Nós vamos para o céu. No céu vai precisar desses dons aqui? Vai pregar para quem? Então no céu não precisa de dom nenhum aí, Mas veja, irmãos, o que ele fala aqui no capítulo 13, versículo 13. Diz assim, agora permanecem esses três. Quais são? A fé, a esperança e o amor. Mas o maior destes é o amor. Que é o dom por excelência, que permeia todos os dons. Agora, irmãos, chegamos no capítulo 14. E estamos preparados para entender o capítulo 14, verso 2. Tudo isso que lemos até agora foi para entender o capítulo 14, verso 2. E agora você está preparado para entender. Então vamos no capítulo 14, verso 1 primeiro. Paulo diz assim, segui o quê? O amor. E procurai com zelo o quê? Os dons espirituais. Mas principalmente o dom de profetizar. Agora eu pergunto, o que é o dom de profetizar? Nas cartas de Paulo, irmãos, profetizar é explicar a Bíblia de modo inteligível, que se entenda. Repito, nas cartas de Paulo, profetizar é explicar as profecias bíblicas, explicar a Bíblia de modo que as pessoas entendam. Nas cartas de Paulo, profetizar não é adivinhar a vida dos outros, não. Então vamos ler de novo, verso 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o dom de profetizar, de ensinar a palavra, de explicar a palavra. Você vai entender por que Paulo fala isso, que principalmente o dom de profetizar, de explicar a Bíblia. 14, verso 2. Pois o que fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus. Com efeito, ninguém entende, e em espírito fala mistérios. Aí você fala, mas que coisa. Irmãos, eu pergunto, nas cartas de Paulo, o que significa o mistério? Tem que avaliar. Senão, faz confusão. Então vamos ver agora o significado de mistérios nas cartas de Paulo. Marca aí onde você está. E vamos para Colossenses, porque Paulo escreveu uma carta também aos Colossenses. E vamos ver lá o que ele fala. Colossenses capítulo 1.
Mas deixa marcado aí Coríntios. Colossenses capítulo 1. Vejamos aí o versículo 26. O que é o mistério nas cartas de Paulo? 1:26. Diz assim, ó. Colossenses 1:26. Assim, o mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, e que agora foi o quê? Manifesto ou revelado aos seus santos. Quem são os santos mesmo? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm fé em Jesus, o povo de Deus. Então vamos ler de novo? Verso 26. O mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Verso 27. A eles, ou seja, ao povo de Deus, Deus quis fazer conhecer o quê? Quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é quem? Cristo em vós, esperança da glória. Ah, então o mistério, irmãos, é o plano da salvação entendido, assimilado e transmitido. Esse é o mistério nas cartas de Paulo. Vou repetir, é o plano da salvação entendido, assimilado e transmitido. Então quando uma pessoa entende, irmãos, o plano da salvação, aceita, e ele começa a ser um multiplicador, lhe foi revelado o mistério da piedade. Veja o versículo seguinte, versículo 28. A ele, está falando do mistério, a ele anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria. Continuando. Para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Verso 29. Para isso também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Então, esse assunto do mistério aparece em vários lugares na carta de Paulo. Eu estou lendo um para você ver que mistério representa o quê? O plano da salvação em Cristo, entendido, aceito e transmitido. Bom, agora entendemos o que é o mistério. Voltemos para o capítulo 14, 2. 14, 2. Paulo diz na carta: pois o que fala em língua não fala aos homens, senão a Deus. Com efeito, ninguém entende, e em espírito fala mistérios. Ou seja, os irmãos recebiam o dom de línguas para pregar para pessoas de outras nações e faziam mau uso do dom. Traziam o dom de línguas para dentro da igreja e começavam a falar em outros idiomas. E embora estivesse falando do mistério, do plano da salvação, ninguém entendia. Pater remon, ro em tois uranóis, hagiasteto to onomassu, el tetu re basileiasu, geneteto to telemassu, ros en uranô, cai epigues, tom arton remon, tom epilson dos, remin semeron. Vocês entenderam alguma coisa? Mistério. 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 Irmãos, era isso que estava acontecendo na igreja de Corinto. Exatamente isso. Mistério. Embora eu falei aqui das coisas de Deus, vocês não entenderam? Nada. Mas Deus entendeu? Entendeu. Pois não. Pois não. Ah, ninguém. Não. Aqui ele estava falando no contexto da igreja. Escute. Fala aos homens, mas a Deus. Paulo estava falando assim, ó. Isso, não fale aos homens, porque ninguém entende. Mas fale a Deus, Deus entende. Essa pessoa que está falando, por exemplo, o senhor falou agora, só Deus entende. Só Deus entendeu, você não entende? Você entendeu? Não, calma aí. O que estava acontecendo na igreja era exatamente isso, estou dando um exemplo. Por exemplo, Deus te deu o dom de falar em alemão para você pregar para os alemães. Aí você pega o dom, a língua, e traz para cá e começa a pregar em alemão. Aí, ninguém entende? Nada. Aí Paulo fala assim, ó. O que fala em língua, não fale aos homens, senão a Deus. Porque ninguém entende aí. Embora você esteja falando do mistério. Embora você estava pregando o evangelho. Então esse é o contexto, o problema que estava acontecendo ali na igreja. Aí então veja, Paulo, irmãos,
puxa a orelha. Olha só, capítulo 14, versículo 27. 14, 27. Ele diz assim, ó: se alguém falar em língua, faça-se isso por 2, ou quando muito, 3. E por sua vez, e haja o quê? Intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja o quê? Calado. Ele diz, cala a boca. Fique calado na igreja. E fale consigo mesmo e com? Tudo bem. Você quer falar? Tudo bem. Só que você fale consigo mesmo e com Deus. Não vai falar para os outros não, que ninguém entende. Vocês estão entendendo não? Esse era o problema. Paulo fala, você pode falar, tudo bem, mas você fala só você e Deus. Porque o dom é verdadeiro, o idioma é real, mas você está falando no contexto errado. Pastor, minha irmã é católica. O padre começa a falar, ninguém entende. Quem não entender começa a falar, Jesus, Jesus, Jesus. Ninguém entende. Pois é, ninguém entende. Então, irmãos, veja bem. Eu orei aqui uma parte do Pai Nosso em grego. Eu disse, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Até aí eu orei o Pai Nosso. Embora eu estivesse falando das coisas de Deus, eu sei o que eu estou falando, Deus sabe o que eu estou falando, mas vocês não entenderam? Está entendendo? Então, o problema dos irmãos lá, que estavam maus espiritualmente, estavam se exibindo na igreja, falando outro idioma. O dom era verdadeiro, mas estava fazendo mau uso do dom. Não era para aquilo ali que Deus estava dando. Você vai entender o negócio. Vamos para frente. Capítulo 14, versículo 3. Verso 3. Mas, Paulo diz, o que profetiza, fala quem? Aos homens, para edificação, exortação e o que mais? O que é profetizar mesmo? Explicar a palavra de Deus. Aí Paulo fala assim, ó, mas o que profetiza, sim, esse edifica a igreja. Agora você vem com outro idioma para a igreja, você não vai edificar ninguém. Veja o versículo seguinte, verso 4. O que fala em língua edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a... Está vendo? Eu falo em língua, eu sei o que eu estou falando. Estou falando em outro idioma. Mas a igreja não é edificada. Agora, o que explica a Bíblia Sagrada para a igreja, aí a igreja é fortalecida. Versículo seguinte, verso 5. E Paulo fala, eu gostaria, irmãos, que todos vós falasseis em línguas. Tudo bem, mas muito mais que profetizasseis. O que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Olha o que ele fala, o que profetiza é maior do que o que fala em... Por quê que ele fala isso? Porque os irmãozinhos de Corinto colocava o dom de línguas por excelência e maior. Quem falava em outro idioma recebido por Deus era então maior do que todos. Paulo fala, não. Quem explica a Bíblia Sagrada de modo que o povo entenda é maior. Versículo seguinte, ele fala para que a igreja receba edificação. Esse é o problema. Paulo estava preocupado com a igreja, estava morrendo a igreja. Versículo 6, ele diz assim, agora irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria? Se não vos falasse ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina. Não ia aproveitar nada. Verso 7. Da mesma sorte, se as coisas inanimadas, ou seja, que não têm vida, que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Irmãos, eu só aprendi a tocar berimbau. E não serve para a igreja. Então, se você me der um violão e eu tocar aqui, ninguém entende nada. Mas uma pessoa que sabe tocar, ele pega o violão e você já sabe que ele está tocando um negócio com sentido, né? Pois é. Verso 8. Assim, se a trombeta der o sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Ninguém. Versículo 9. Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Estareis como que falando ao... Está jogando conversa fora. Se o que você está falando, as pessoas estão ouvindo, não estão entendendo, você está jogando conversa fora. Ao ar. Verso 10. Ele diz assim, há, por exemplo, tantas espécies de vozes no mundo, nenhuma delas sem significação.
Ou seja, tem muitos idiomas na terra, mas todos têm o quê? Significado. Agora veja o versículo 11. Mas, se eu ignorar o sentido da voz, serei estrangeiro para aquele a quem falo. E o que fala será estrangeiro para mim. Irmãos, está tratando de língua estrangeira ou não? Está claro, não está? Pois é. Verso 12. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles, para a edificação da... Essa era a preocupação de Paulo. Gente, a igreja precisa ser edificada. Versículo 13. Pelo que o que fala em língua, ore para que a possa interpretar. Pois, se eu orar em língua, o meu espírito ora de verdade, mas o meu entendimento fica sem fruto. Olha o que Paulo fala, vamos ler de novo? Pois se eu orar em língua, o meu espírito ora de verdade, mas o meu entendimento ficou sem fruto. Ou seja, eu sei o que eu estou falando, mas a pessoa que está ouvindo não sabe, ficou sem fruto. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz ve'haaretz hayta tohu vavohu al penei tehom ve'ru Elohim merhefet al penei hamayim. Vocês entenderam alguma coisa? Pois é. O meu espírito ora de verdade, mas o meu entendimento ficou sem fruto. Vocês não entenderam? Nada. Está vendo? Agora, olha na continuidade, verso 15. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Verso 16. De outra maneira, se tu bem disseres com o espírito, como dirá o indouto o amém sobre a tua ação de graças, visto que não sabes o que dizes? Olha o que ele fala aqui. Como é que você vai falar amém para o que eu falei, se você não entendeu o que eu falei? A palavra amém significa o quê? Assim seja. Então até para falar amém tem que prestar atenção. Quer ver? Vem aqui um pouquinho, Geraldo. Então vamos aqui, ó. O Geraldo e eu vamos fazer uma visita para o seu João que está doente. Aí chegando lá, o Geraldo vai fazer oração. E ele começa assim: Senhor Deus, o seu João está doente. Eu digo amém. Está certo ou errado? Errado. Amém significa o quê? Assim seja. Então eu digo assim seja, Senhor, que fique doente mesmo. Não. Então até para falar amém tem que prestar atenção. Eu tenho que esperar ele terminar a frase, né? Ele vai dizer: Senhor Deus, o seu João está doente, mas nós viemos aqui, Senhor, clamar a Ti por misericórdia, que o Senhor estenda a Tua mão sobre o João e abençoa ele, restaura a sua saúde. Aí eu digo, está vendo? Então amém tem o seu lugar. Não é isso, Geraldo? Isso mesmo. Obrigado. Então veja só. Agora você imagine muitas igrejas pentecostais que ficam assim: oh glória, aleluia, glória a Deus. Aleluia, oh glória, glória a Deus, aleluia. Você fala: o que é aleluia, amigo? Ele nem sabe o que é aleluia. Uma grande maioria nem sabe o que é aleluia. Aleluia é uma palavra sagrada, que deveria prestar muita atenção para falar. A palavra aleluia, ela inclui o nome de Deus, o YHWH, o nome sagrado. Aleluia significa louvores a Yahweh. Então, Paulo fala assim: se os seus ouvintes não estão entendendo o que você está falando, como é que eu vou falar amém? Sobre a tua ação de graças. Não tem como falar amém. Veja agora o versículo seguinte, verso 17. Ele diz: em verdade, tu dás bem as graças, mas o outro não é o quê? Edificado. Claro, eu falei aqui, você não entendeu? Não valeu nada para você. Versículo 18. Ele fala assim: dou graças ao meu Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. E Paulo falava mesmo, viu? Paulo era estudado, era poliglota, ele falava assim, ó, hebraico, aramaico, falava grego, falava latim e possivelmente falava outros idiomas. Ele falou assim: eu dou graças a Deus que eu falo mais línguas do que todos vocês. Verso 19. Todavia, ó 19, todavia eu antes quero falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em línguas. Olha o que Paulo fala, gente. Prefiro falar 3 palavrinhas que todo mundo entenda do que 10.000 que ninguém entenda.
Verso 20. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Agora, irmãos, tem um verso importante aqui, que é o verso 21. Esse verso 21 é tirado de Isaías 28:11. Olha o que diz aqui. Está escrito na lei, por gente de outras línguas, e por outros lábios falarei a este povo, mas ainda assim não me ouvirão, diz o Senhor. Então esse texto está em Isaías 28:11. E aqui quando fala assim, falarei por gente de outras línguas, aparece heteroglossa. E heteroglossa é outros idiomas. Aqui está falando da língua dos assírios. Então, irmãos, você vê no contexto que aqui se trata de idiomas. O dom era verdadeiro, mas estavam fazendo mau uso do dom. Essa é a realidade aqui. Irmãos, tem Bíblia aí, especialmente a Bíblia revista, ao meio da revista e corrigida, que nesse texto de Coríntios traz a palavra estranha. E a Bíblia, linguagem de hoje, também traz a palavra estranha. Mas eu vou explicar uma coisa para vocês aqui. Não existe a palavra estranha no original grego. Repito, não existe a palavra estranha no original grego. Eu estou com o original grego aqui na minha bolsa. Ó. Estranha é alotrios. Não existe na palavra, no texto aqui. Essa palavra foi acrescentada, por isso que a revista corrigida, ela está grifada, está em itálico, para mostrar que essa palavra estranha não está no original, mas queria indicar estrangeira. Muito bem. Então vamos aqui para o verso 22, né? Olha o que Paulo fala aqui. De sorte que as línguas são um sinal, não para os crentes, mas para quem? Para os incrédulos. A profecia, porém, é sinal para... Aliás, a profecia, porém, não é sinal para os incrédulos, mas para os crentes. O que Paulo está falando aqui? O dom de línguas foi dado para pregar para pessoas de outras nações que não conheciam a verdade. Então não era para ficar se exibindo da igreja. Não é para os crentes. Era para os incrédulos. Agora, a profecia, que é explicar a Bíblia, aí sim, é um sinal para os crentes. Versículo 23. Portanto, se toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem em línguas e entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão que estáis loucos? Pensa bem. Imagina se chega uma pessoa aqui visitante, veio para assistir o culto. Aí tem uma patotinha ali falando em alemão, outra aqui falando em japonês, e eu pregando aqui em grego. Ele vai falar assim, isso é um bando de louco. E vai cair fora. É isso que Paulo está falando aqui. Mas em verso 24. Mas se todos profetizarem, vocês todos explicarem a Bíblia, e algum indouto ou incrédulo entrar, por todos é o quê? Convencido. E por todos é o quê? Julgado, claro. Aí sim. Meus amigos, finalizando, veja o versículo 33. 33. Diz assim, ó. Pois Deus não é Deus de quê? De confusão. Senão de quê? De paz. Como em todas as igrejas dos santos. Agora veja o versículo 39. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar. E não proibais o falar em... Paulo falou assim, não é para proibir não. Por quê? Porque o dom era verdadeiro. Mas que procurasse profetizar, explicar a Bíblia. E então o verso 40 diz assim, mas faça-se tudo com decência e ordem. Irmãos, acabou o assunto do dom de línguas aí na Bíblia. Acabou. Não tem mais nenhum ponto que fala do dom de línguas. Eu pergunto, o dom de línguas bíblico é língua estranha ou idiomas? Em todos os pontos de idiomas. Vamos aqui para a tela, dá para voltar lá? Ok. Veja aqui, irmãos. Então o mistério nas cartas de Paulo é o que mesmo? O plano da salvação em Cristo. Quando entendido, aceito e anunciado. De modo que a pessoa se torna um instrumento nas mãos de Deus. É o dom do ensino. Veja. Então o que aconteceu não foi língua estranha. Tá certo? Olha aí. Aparece no grego a palavra glossa. E glossa tem que ver com língua ou idioma. É isso que aparece. Veja. Lalém, uma palavra grega que aparece aí também, é falar de modo racional. Veja. Não aparece a palavra êxtase em nenhum momento.
Veja, não aparece a palavra estranha, que é alotrios, em nenhum momento. Então, se alguém quiser falar que trata de língua estranha, não cabe no original. Veja, irmãos, as línguas por aí são todas parecidas. Estou falando das línguas das igrejas evangélicas, pentecostais, das igrejas católicas carismáticas, da igreja católica carismática e do centro espírita. Olha aí. Se ele me canta, se ele me anda, se ele me cantarás, se ele me andarás. Ter me cantas gloriantas, tela me cantas gloriantas. Zurique, kiki. Chap, se ele me lique, se lique. Randa labacanta labás. Transparás paturiteia, sacamaias nacamaias. Rica labacheia. Churiandas. Tabititi, maralá, sequiá. Macaliti, izabu. Macaliti, lambantam, pororó, sequidi. Laralac, lac, lique. Salalac, manauá, meneá, siri. Si, cara, que. Cantalaias, alahaias, aleluias, ele cantalaias. Glória, cantalaias, narraias, laia, narraias. E assim vai. Irmãos, são todas parecidas as línguas estranhas. Tudo parecido. Agora, a pessoa, olha, irmãos, a pessoa pegar isso aí, ó, e falar que é do Espírito Santo, ele não sabe o que está falando. O Espírito Santo é santo e claro. É ele que convence a pessoa do pecado, da justiça e do... Agora, se uma pessoa pegar as línguas estranhas e falar que é do Espírito Santo, ele tem que repensar 1000 vezes e pedir perdão a Deus. Porque ele está atribuindo uma coisa ao Espírito Santo que não tem nada a ver com o santo. Nada. Deveria pensar muito bem. Olha, ontem nós explicamos aqui o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque muitas pessoas pensam que quando você esclarece a coisa assim, nua e crua, e fala que isso aí não é do Espírito Santo, a pessoa fala, está blasfemando contra o Espírito Santo. Ontem nós explicamos aqui, quem quiser ver, vê no YouTube aí. Ontem nós explicamos aqui o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, para que ninguém pense outra coisa. E eu estou aqui afirmando uma coisa, que quem pega a língua estranha e fala que é do Espírito Santo não sabe o que está falando e deveria se ajoelhar e clamar misericórdia a Deus. Porque está atribuindo uma coisa horrível ao Espírito Santo. O Espírito Santo é santo, irmãos. Repito, ele que convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Foi o Espírito Santo que inspirou os profetas e os apóstolos a escrever a Bíblia. Agora vai falar que língua estranha, sem nexo, sem sentido, é do Espírito Santo? Tá louco. E tem muitos líderes evangélicos que estão fazendo isso, ensinando o povo. O povo está de boa fé, irmãos. Coloca em prática o que aprende. Então temos que fazer uma separação entre a liderança que estabelece doutrina com os fiéis. Tem que fazer essa diferença. Por quê? Porque os fiéis estão de boa fé em qualquer lugar. Se eu aqui como pastor ensinar vocês errado, vocês vão aprender errado. E eu vou ter que pagar diante de Deus. Vou ter que prestar contas a Deus. Estão entendendo? Então tem que fazer uma diferença entre a liderança e o povo. Para vocês não entenderem aqui que a gente está criticando os fiéis. Os fiéis não. Os fiéis põem em prática aquilo que aprende. Mas meus amigos, eu gostaria de terminar o assunto de hoje dizendo aqui o que eu falei ontem. Está escrito na Bíblia Sagrada, com todas as letras, que Deus vai derramar o poder máximo do Espírito Santo sobre os fiéis nesses últimos dias, para que o último convite de misericórdia seja dado ao mundo. Isso é chamado de chuva serôdia. Chuva serôdia é uma chuva forte. No dia de Pentecostes foi a chuva temporã, uma chuva fraca, sabia? E olha o que aconteceu lá, hein? E Deus prometeu agora nesses últimos dias derramar o Espírito Santo em forma de chuva serôdia, a chuva forte, para que o último convite de misericórdia seja dado ao mundo, para que as pessoas sinceras se convertam e Jesus possa voltar. E Deus está desejoso, sabia? De usar você e a mim. Ele está desejoso de derramar sobre nós o Espírito Santo. Ele quer fazer de você um gigante na fé e um ganhador de almas para o reino de Deus. E Deus quer te usar em português mesmo. Porque cada dia ao seu redor, na sua família, ou na vizinhança, ou nos colegas do trabalho, ou da escola, tem pessoas, irmãos, precisando conhecer o plano da salvação em Cristo Jesus. Tem ou não tem? Então, Deus quer te usar através do Espírito Santo. E eu pergunto, você está disposto? Você gostaria de ser um missionário nas mãos de Deus? Gostaria de ser um instrumento poderoso nas mãos dele? Olha, irmãos, precisamos santificar nossa vida a Deus. Consagrar nossa vida a Deus. Abandonar a velha vida. E de coração nos colocarmos nas mãos de Deus. Você gostaria?
de nessa noite orar e falar: Senhor, eis-me aqui. Eu quero ser um instrumento em tuas mãos, Pai. Eu quero ser um ganhador de almas. Você gostaria? Nós vamos orar. Quantos gostariam de coração clamar a Deus: Senhor, derrama sobre minha vida o Espírito Santo. Eu quero ser um instrumento em tuas mãos. E Deus vai fazer, conforme Ele acha que deve fazer. Parabéns. Nós vamos ter um hino especial agora. Vamos convidar a cantora. Mas enquanto ela canta, você que tem essa decisão no coração, diz: Senhor, eis-me aqui. Então você vai se levantar. E nós vamos orar. Senhor, estamos agora aqui à tua disposição. Pode colocar o hino. Lembrando que amanhã à noite é o batismo, hein? O Filho do Homem, Cristo Jesus, morreu para salvar-nos na rude cruz. Um exemplo de vida deixou, revelando aos seus filhos o seu imenso amor. Um reino ele veio fundar, novo céu, nova terra trará ao voltar aqui. Veio nos libertar. Como homem deixou sua glória, e eu quero ir morar ao lado do Pai. O preço Jesus pagou, e hoje eu vou me entregar ao meu Salvador, pois quero ir com Ele habitar. Seu sangue derramado, uma nova aliança, o seu corpo entregue na cruz, olhando nos olhos dos seus opressores, se entregou, se humilhou, foi traspassado por nossos pecados, foi oprimido e condenado, mas com seu sangue o mal derrotou,
maravilha, né, irmãos? O plano da salvação. Jesus veio aqui, venceu o diabo, pagou o preço dos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, venceu a morte e a sepultura, foi para o céu onde está hoje como nosso advogado e vai voltar para nos buscar. É isso que ela cantou, né? Louvado seja Deus. Amanhã à noite, 7h30, será o grande batismo. E se tem alguém aqui, ó, que não, a sua ficha não foi preenchida ainda, mas você está decidido pelo batismo, não saia sem falar conosco, tá bom? Queremos preparar a sua ficha para você também sepultar a velha vida de pecados nas águas. Vamos orar. Santíssimo Deus, Deus eterno, Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, doador da vida, elevamos a Ti a nossa oração em nome de Jesus. Queremos Te agradecer, Pai, pela Tua santa palavra e pelo Espírito Santo que ilumina nossa mente para compreendermos a Tua palavra. Vimos, ó Pai, que o Senhor, por misericórdia, tomou as devidas providências no passado para que o Teu Evangelho fosse pregado até mesmo para pessoas de outras nações. Vimos, ó Pai, como o Senhor concedeu o dom de línguas aos Teus servos. Vimos também, Pai, a confusão que a igreja de Corinto fez com os dons. Mas nós entendemos a Tua palavra. E nós entendemos, Pai, que o Senhor está desejoso de nos usar como instrumentos em Tuas mãos. Que o Senhor, Pai, quer fazer de cada um de nós um gigante na fé. Então, Senhor Deus, olha para cada pessoa aqui presente. Veja, Senhor Deus, a decisão do coração. São pessoas sinceras que querem ser usadas por Ti. Querem ser guiadas pelo Espírito Santo. Querem anunciar a Tua palavra, o plano da salvação e ver o fruto do Espírito Santo. Então, Senhor Deus, estenda a Tua mão sobre cada um aqui presente e abençoa segundo a Tua sabedoria, mediante a decisão de cada coração. E faz de cada um aqui, Pai, um gigante na fé e um ganhador de almas para o Teu reino. Que cada um aqui, Pai, de acordo com o dom que recebeu de Ti, possa, ó Deus, atrair pessoas para o reino da eterna felicidade. Se tiver alguém aqui, Pai, com a vida torta, fora dos trilhos do Senhor, que se tem alguém aqui, Pai, com algum pecado de estimação, que o Senhor estenda a Tua mão sobre esse Teu filho, sobre essa Tua filha, aumente a sua fé, dê poder a ele, Senhor, para que ele possa se desvencilhar do pecado e possa consagrar a vida a Ti, para que não só ele seja salvo, mas através dele muitas outras pessoas também sejam salvas. Assim prepara-nos para o Teu reino. É o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar? Nós vamos até a porta para cumprimentar a todos e até pela manhã, se Deus quiser, e à noite com o santo batismo.